A paz de Jesus e o amor de Maria, tudo bem com vocês? Me chamo Gustavo Gabriel e sou do Crescendo Jovem do MFC de Conselheiro Lafayette. E hoje eu vou ler o Evangelho de Lucas. Então vamos começar? Pelo sinal de Santa Cruz, em Deus nasceu, nossos inimigos. Todos os cobradores de impostos e pescadores se aproximavam para ouvir Jesus, mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: "Esse homem recebe pescadores e come com eles." Então Jesus lhe contou uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Pai, me dê parte da herança que cabe a mim." Então o pai dividiu entre os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante e esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi então que um dos habitantes da região que o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus empregados." Então se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar. Porque este é meu filho, estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado." E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo quando voltava. Chamou um dos seus servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: "Seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro gordo porque o recuperou com saúde." Então ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: "Eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho que devorou os bens do Senhor com prostitutas. O Senhor matou para ele o bezerro gordo." O pai lhe respondeu: "Filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu também." Mas era preciso festejar e se alegrar, porque seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Depois de ouvirmos o evangelho mais lindo, vamos para mais uma reflexão. Hoje é o dia da parábola da misericórdia. Por que da misericórdia? Por muito tempo a gente falava parábola do filho pródigo e depois a gente percebeu que, na verdade, o problema não estava no filho que saiu de casa, mas no filho que ficou em casa. Por isso que, ao invés de ser parábola do filho pródigo, hoje nós vamos dizer parábola da misericórdia. Esse evangelho é aquele problema que a irmã tem, né, gente? Quer falar demais e não dá. Ele é um evangelho longo, mas o centro do problema aqui
não está, na verdade, na parábola. Porque o problema aqui está no grupo dos fariseus e mestres da lei que ficavam criticando Jesus porque ele sentava com os pecadores, com os impuros, né? Com aquela raça excluída. E como eles eram pessoas melhores do que os outros, não admitiam que Jesus sentasse com essa gente. E aí Jesus, para explicar como é e como funciona o coração de Deus, ele conta essa parábola. E ele vai dizer: olha, enquanto vocês estão preocupados com esses que são impuros e achando que vocês são os melhores, sabe quem vocês são? Vocês são aquele filho que ficou em casa, mas nunca deu valor ao tempo presente. E isso, gente, a gente conhece de cor e salteado no Evangelho de hoje e em toda a caminhada que Jesus vai fazer. Quem é que acolheu o projeto de Deus? Foram as autoridades, foram os mestres da lei, os escribas, os fariseus, os bons, os puros e santos? Não. Quem acolhe o projeto de Deus apresentado por Jesus são os pobres, os doentes, os impuros, os pecadores, os pescadores, as mulheres, os doentes. Os excluídos é que percebem que Jesus é aquela pessoa, o Messias tão sonhado, tão esperado por todos. O filho pródigo está representando todos esses que foram excluídos de uma religião, de uma sociedade. E o filho que fica em casa representa todo esse povo que se acha santo, melhor do que os outros. Aí nós corremos um grande perigo de nos enquadrarmos justamente no filho que ficou em casa. Mas ele não foi capaz de reconhecer o bem que Deus deu para ele. É muito lindo esse evangelho, justamente por nos ajudar a compreender qual papel eu estou exercendo na minha comunidade, no movimento que eu pertenço, na minha família. Eu exerço o papel daquele que se excluiu por diversas circunstâncias, que Jesus não entra nesse mérito aqui, ele só diz que ele pegou a sua herança e foi embora. Coloca de uma forma muito bonita, gastou tudo, ou seja, ficou despido, ficou sem nada. Mas volta com o coração cheio de amor, de arrependimento, disposto a mudar de vida. Lembra desse detalhe? Quando ele está no pior, aí você imagina uma pessoa doente, leprosa, excluída, está no pior momento da sua vida e ouve falar de Jesus. Ela volta. É lindo refletirmos sobre a misericórdia, porque muitas vezes nós não temos misericórdia com as outras pessoas. E Jesus hoje vem ensinar para nós que nem sempre estar dentro da igreja, estar dentro de uma comunidade, estar dentro de um movimento, significa que aprendeu a fazer comunhão. Pode estar dentro, mas não é uma pessoa
de comunhão. O filho que ficou em casa não era da comunhão. Claro que quando termina o evangelho, eles estão... hoje não termina bravo, né? Mas termina o evangelho com o pai fazendo a reflexão para o filho, para dizer, olha, essa sociedade que foi excluída e vai receber o nome de irmão, estava morto e hoje passou a viver. Porque o filho mais velho, simbolizando aqui, na verdade, o grupo dos fariseus, esses que excluem Jesus, eles não compreenderam o tempo presente que Jesus estava mostrando para eles. O filho mais novo, que representa todos os que foram excluídos, é quem reconhece. E como nós estamos no período da Quaresma, aquela atitude do filho mais novo em dizer, eu estou disposto a voltar para casa e nem ser chamado de filho, representa a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre o evangelho, mas não dá. Então, que bom se nós começarmos a pensar que filho eu estou sendo na minha comunidade. Um bom domingo, beijo no coração e até domingo que vem.